A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos na nossa lição de número 8. Esta lição que tem por tema a promessa de paz. Esta é a lição de número 8 deste último trimestre de 2024, tá? Então, já para nós darmos início, vamos fazer uma introdução da nossa lição, certo? A promessa de paz é um dos temas mais profundos que as escrituras têm, certo? E ela nos remete a algo que, um linguajar que é muito conhecido nosso, que é a palavra shalom, certo? Que é uma palavra hebraica que, além de trazer essa ideia de paz, ela envolve o pensamento de completude, bem-estar, uma harmonia com Deus, conosco e com o nosso próximo. Então, a palavra shalom, ela é muito mais do que simplesmente paz. Ela é um conjunto de sentimentos e posicionamentos que nos levam a estar mais próximos de Deus e também do nosso irmão, tá? Já quando nós vamos para Isaías, capítulo de número 9, verso 6, Isaías vai dizer que Cristo, ele é quem? Ele é o príncipe da paz, Sar Shalom, certo? Indicando que ele é a fonte suprema, ou seja, ele é a origem de uma paz perfeita, plena, integral, que vai transpor todo o nosso entendimento. Filipenses 4:7. É por isso que nós cristãos, mesmo em momentos de dificuldades, conseguimos ter paz e tranquilidade, tá? Para nós que somos crentes em Jesus, a palavra que melhor expressa é a palavra eirene, que também é traduzida por paz, mas ela vai além de todo o conflito, além da ausência de guerra. Ela inclui o pensamento da nossa reconciliação com Deus. Colossenses 1:20 vai dizer que em Cristo nós temos o quê? Paz com Deus. O pastor Antônio Gilberto, que é um dos patronos da escola bíblica assembleiana, ele vai dizer que paz é um dom de Cristo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. O pastor Elinaldo Renovato, que é o nosso comentarista, vai apontar para que a paz oferecida pelo mundo, ela é temporária, mas a paz de Cristo é eterna, baseada em sua vitória sobre o pecado e a morte. Já o pastor Gesiel Gomes, que é o nosso príncipe dos pregadores, ele vai destacar que a paz prometida se manifesta na vida do crente para que confia plenamente em Deus, né? Enquanto o pastor Elenay Cabral vai nos lembrar que esta paz, ela é operada pelo Espírito Santo nos nossos corações. Assim, ao estudarmos esta lição, nós procuramos entender e experimentar a paz prometida por Deus, que nos sustenta e nos fortalece para a vida cristã, ok? Vamos para o nosso textuário, mas antes disso, todo esse material em PDF, todo o material que você estuda, está aqui no nosso subsídio. Como você pode adquirir o nosso subsídio? É totalmente gratuito. É somente você entrar no nosso link do WhatsApp, certo? O nosso grupo é um grupo somente para a escola dominical, certo? Não é grupo de bom dia, não é grupo de conversa fiada, é grupo de escola dominical, tá? Eu vou deixar aqui o QR Code, mas tem aqui na descrição do vídeo e também no primeiro link dos comentários. No primeiro comentário tem um link para o nosso grupo do WhatsApp. Você entra lá e você vai aprender coisas boas do Evangelho. Tem muitas informações, textos bíblicos que pode te ajudar com a tua escola dominical. Não se esqueça de também deixar aqui o seu like. Deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva
e venha fazer parte dessa grande escola dominical que é a nossa EBLE EBD Online. Vamos lá? O textuário vai dizer assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. A verdade prática nos ensina desta forma: a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos de dificuldades da vida. Preste atenção, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, ou seja, ele pegou algo que era dele, certo? E colocou à nossa disposição. E ele explica: a minha paz vos dou, ou seja, ele está tirando dele, certo? Ele está tirando algo que é dele para nos entregar. E ele diz assim: olha, e a paz que eu dou não é a paz do mundo. Não é somente a ausência de conflito, a ausência de guerra. A paz que eu estou lhes oferecendo é uma paz duradoura. É uma paz que vai te levar à eternidade, porque o teu coração estará tranquilo, depositado em mim. Pronto. Assim nós podemos vencer e ultrapassar todos os momentos difíceis da nossa vida. O nosso primeiro tópico vai dizer assim: a paz no plano de Deus. Primeiro subtópico, o significado de paz. Deixa eu ensinar uma coisa para você sobre o nosso material. Eu sigo a ordem lógica da lição. Tem dias que eu não concordo com ela, certo? Mas eu sigo a ordem lógica. Por quê? Porque você comprou a sua lição, você está com a sua lição na mão, teu aluno está com a mesma lição, até a mesma ordem. Se eu começar a fugir desta ordem, você vai ter dificuldade de me acompanhar, o seu aluno também. E outra coisa, nós temos um material, certo? Esse material é estudado, é pensado, é orado. Então, use ele, certo? Todos nós levamos materiais extras, essa é a função do professor, tá? Mas a obrigação do professor é ler a lição, estudar a lição, levar a lição para a tua classe e explicar a lição que está na mão do seu aluno. Se você não faz isso, você está errando. Então, coloque isto como uma regra. Você pode acrescentar? Pode. Você pode mudar algumas coisinhas pequenas? Pode. Mas respeite o teu aluno, porque ele comprou o material, e use o material que o teu aluno está usando. Vamos lá. O significado de paz. Como nós já falamos, a paz no hebraico, ela é muito mais profunda. Por quê? Porque shalom não é somente esta ideia de ausência de guerra, mas é tranquilidade, socorro, silêncio, certo? É um desejo de bem-estar para a pessoa, tá? Por quê? Porque no Antigo Testamento o termo shalom, ele representa paz, mas também ele vai englobar a ideia de uma saúde, segurança, prosperidade, expressando o desejo de uma vida plena e abençoada. Nós encontramos isso em Números 6:26, certo? No Novo Testamento, o eirene é utilizado para ressaltar esta ideia de calma, serenidade interior, algo que o apóstolo Paulo encoraja a buscar para lidar com as preocupações e os problemas do dia a dia, tá? Então, shalom e eirene, eles vão além desta ideia de ausência de conflito. É uma vida plena e plenamente depositada na pessoa de Cristo. O segundo subtópico, a paz na bênção sacerdotal. Aonde está isso, irmão Emerson? Números capítulo 6, versículos 24, 25 e 26. E o que nós encontramos na bênção sacerdotal? Nós encontramos a palavra shalom. Olha só, de novo. E ela reflete uma paz que representa a plenitude
e alegria completa. Esse tipo de paz, ela é um presente divino que elimina a ansiedade, traz serenidade para o coração, independente daquilo que eu esteja vivendo, que você esteja passando, certo? As dificuldades, elas são inerentes à nossa peregrinação, mas a paz prometida, ela é uma bênção de Deus sobre nós. Então, irmãos, é sempre importante nós compreendermos e entendermos esses conceitos. Por quê? Esse estado de paz envolvia tanto segurança física quanto a satisfação espiritual em Deus. Para o povo de Israel, a bênção de paz significava uma vida de contentamento, estabilidade durante a travessia do deserto e ao entrar na terra prometida. Hoje, Shalom permanece como um eterno lembrete que a paz do Senhor Jesus nos proporciona, referindo-se a uma qualidade, certo? Na nossa essência de vida. O Números capítulo 6, versículos 25, 26 e 27, ele vai dizer bem assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre si o seu rosto e te dê a paz. Ou seja, a paz é o fundamento desta bênção. E o nosso terceiro subtítulo fala sobre a paz do Senhor. Não tem nada mais pentecostal assembleiano do que você saudar um irmão com a paz do Senhor. Por quê? Porque nós damos e doamos aquilo que temos. Quando você chega diante do irmão e diz, paz do Senhor, você está desejando aquele irmão que a bênção do Senhor esteja sobre ele. Essa paz que Jesus nos dá é também abordada pelo apóstolo Paulo em Filipenses, onde ele incentivava a igreja a não ceder à inquietação diante das circunstâncias. Por quê? Porque a paz de Deus protege e sustenta o nosso coração, nossa mente em Cristo Jesus, segundo Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Também o apóstolo Pedro vai ensinar que esta paz, como algo que deve ser uma forma de influência sobre a nossa vida, a nossa forma de viver, evitando palavras destrutivas e desavenças e buscando, em vez disso, uma convivência pacífica com os outros. Ou seja, quando eu decido viver esta paz, quando você decide viver essa paz de Cristo em nossa vida, somos chamados para quê? Para transmiti-las aos que estão ao nosso redor, cultivando relacionamentos e também uma vida de harmonia e reconciliação. Então, irmãos, é muito importante nós pararmos, olharmos e pensarmos desta maneira. Tópico de número 2. A paz ilusória do mundo. Tá? Olha só, nós até há 3 anos atrás, nós vivíamos numa pseudo-paz. Por quê? Haviam alguns conflitos pontuais, mas nós não tínhamos guerra. Pelo menos que nós soubéssemos. Hoje o mundo está em guerra, nós temos 2 guerras. Nós temos a guerra da Rússia com a Ucrânia, nós temos a guerra de Israel com os países árabes. Mas isso é algo novo? Não. É algo que já acontecia. O subtópico diz assim, uma paz enganosa. Por quê? Porque hoje muitos buscam a paz aonde nunca vão encontrar paz. Aonde eles vão buscar? Nos vícios, festas, relacionamentos superficiais e até mesmo nas falsas religiões. Por quê? Porque a humanidade em todos os tempos tenta preencher
o vazio que tem dentro da alma, certo? Todo ser humano tem um buraco. Todo ser humano tem um vazio. E esse vazio é do tamanho do Senhor. A partir do momento que o Senhor entra, ele preenche toda a vida do homem. A Bíblia é clara em ensinar que a paz que o mundo oferece é superficial e passageira, pois vai se basear nas coisas temporais e humanas. Tá? A paz que Jesus promete é completamente diferente. Ela é profunda, é enraizada na eternidade e capaz de preencher todos os desejos, todos os anseios do coração do homem, independente das condições externas. A paz de Cristo é autêntica, sólida, constante, sustenta o crente em todos os seus momentos. Ou seja, o mundo ele oferece uma paz que é ilusória. O que Cristo nos dá é uma paz duradoura. Segundo subtópico, a paz das obras da carne. Se você for lá para Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 e 21, você vai ter lá a relação das obras da carne. O que acontece? Estas obras, elas produzem uma sensação de paz, uma falsa paz. Muitas pessoas vão confundir prazeres, festas, bebida, como sendo a verdadeira paz, achando que experiências sensoriais, emoções, as viagens, certo? Vão trazer essa plenitude. Porém, a satisfação que o pecado oferece, ela é breve e leva rapidamente ao mesmo estado de insatisfação. E ela vai piorando cada dia mais. Essa paz enganosa não passa de ilusão, irmãos. Por quê? Porque quem vive conforme os desejos da carne acredita que falsamente estar em paz e realizado. No entanto, essa vida na carne está estragando os valores do mundo e trazendo os enganos do diabo, distanciando o homem cada dia mais da verdadeira paz que só Jesus pode nos dar. Terceiro subtópico, uma falsa paz. Preste bem atenção que o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, certo? Ele vai trazer uma ideia de um sentimento de paz e segurança que muitos vão experimentar antes da vinda de Cristo. Ele vai dizer que quando você ouver dizer que há paz e segurança, então virá repentina destruição. Ou seja, essa paz e essa segurança vai estar invadindo o mundo, certo? Ele diz que ao declarar a paz e segurança, aqueles que estão fora de Deus enfrentarão destruição repentina, como as dores de parto, que chegam de surpresa e de forma inevitável. O apóstolo Paulo, ele está apontando para um momento que nós conhecemos como grande tribulação, tá? Esta grande tribulação, ela virá logo depois do arrebatamento. E o que vai acontecer, né, antes do arrebatamento? As dores de parto estão vindo, tá? E logo após haverá uma tranquilidade. O espírito do anticristo vai estar reinando. A igreja não vai estar na terra, mas o espírito do anticristo vai estar reinando. E nesse momento haverá uma pseudo paz, uma pseudo ausência de guerra, tá? Mas isto é ilusório. Pouco tempo depois os conflitos voltam. Por quê? Porque a paz perfeita só haverá em dois momentos da história. Primeiro, quando nós formos arrebatados e estivermos constantemente ao lado do Senhor. Segundo,
quando aqueles que entrarem no milênio terão Cristo como seu rei soberano. Então aí haverá plena paz. Mas a mesma paz do reinado de Cristo vai durar por quase 1000 anos, porque no fim Satanás vai ser solto e os homens voltarão a servir o maligno. Então a paz perfeita está somente naqueles que estão em Cristo e participarão do arrebatamento. Vamos aí para o nosso tópico de número 3. E ele vai falar assim: a paz que Deus prometeu. Olha só, não é a paz do mundo, não é a paz que o espírito do anticristo promete, é a paz que Deus prometeu. Primeiro, ele promete o príncipe da paz. O profeta Isaías recebeu uma visão muito profunda e reveladora sobre as características do Messias que viria. E ele é descrito como o príncipe da paz. Essa designação vai revelar a essência de Jesus como o único capaz de trazer, doar a verdadeira paz, diferente da paz que o mundo oferece. A paz que o mundo oferece, ela é ilusória e transitória. A paz de Cristo, ela é perfeita. O Senhor Jesus é retratado nos evangelhos e cumpre esta promessa ao ser o nosso Salvador, fonte de paz real. Aquele que nos cuida, nos protege, e aqueles que o seguem podem experimentar esta paz hoje. Uma paz que ele mesmo garante. Ele disse: eu deixo-vos a paz. A minha paz, ou seja, eu tiro e te dou. Sua autoridade como príncipe da paz garante que essa paz nos acompanha onde quer que estejamos, como testemunha do seu reino. Assim, esta presença de Cristo em nossas vidas deve ser um reflexo constante da paz que ele nos trouxe. Subtópico 2 diz assim: uma promessa redentora. Por quê? Porque em Gênesis 1 e 2 havia uma paz perfeita. Havia uma paz que não tinha sombra nem variação. Mas a partir do capítulo 3, você vai ver o quê? Você vai ver o pecado entrar no mundo. Você vai ver o homem e a mulher perdendo a paz. Lembra? Quando o Senhor chega no jardim, Adão e Eva, eles se escondem. E o Senhor pergunta: por que se esconderam? Ele falou: porque nós tivemos medo. Por que tiveram medo? Porque nós estávamos nus, certo? Antes não havia nada que os separasse de Deus. Agora o medo, o temor, vai trazer separação entre o homem. Esta promessa, de morte se cumpre na vida do homem. Mas também uma nova promessa surge, a promessa de Gênesis 3,15. A promessa que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Tá? Esta promessa cumpriu-se plenamente em Jesus, que nos reconciliou com Deus e restaurou a paz que havíamos perdido. Dá uma olhadinha ali em Romanos, capítulo de número 3, capítulo 5 e 1. Sendo justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Como? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da semente da mulher. E esta obra derrubou o muro de separação, certo? Que dividia judeus e gentios. Hoje, existe um terceiro povo chamado igreja. Quem é o povo que consiste a igreja? A igreja é formada de judeus, a descendência de Abraão, e os gentios.
E dos dois, o Senhor fez um único povo chamado igreja, tá? E nós temos o quê? O nosso subtópico 3. Uma promessa que excede todo o entendimento. A paz que Jesus oferece vai além da compreensão humana, nos dando serenidade, confiança, né, diante de todas as nossas dificuldades. É esta paz que permite que nós venhamos a enfrentar momentos de aflições e permanecer firme, como aconteceu com o apóstolo Pedro, certo? Atos capítulo 12, versículos de 5 a 7. A Bíblia vai dizer que Pedro estava preso. Tiago já havia sido morto. Ele seria morto no outro dia. O que acontecia com Pedro? Ele estava dormindo. Nós vemos situação parecida em Atos 27 e 28. Paulo, na sua navegação para Roma, ele estava tranquilo. Por quê? Tudo estava dando certo? Bem pelo contrário. Tudo estava dando errado. Mas tanto Paulo, certo? Atos 27 e 28, como Pedro, Atos capítulo 12, eles tinham a plena confiança no quê? No Senhor que os chamou. E eles depositaram a sua confiança nele. Esse episódio, ele vai ilustrar a promessa de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mesmo no meio das lutas e das dificuldades, esta paz nos acalma, fortalece, nos dá uma orientação. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Confiar nas promessas de Jesus nos ajuda a permanecermos firmes e experimentar a paz que só Ele nos dá. Tá? E para nós encerrarmos, nós vimos nesta lição que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso, quietude nas horas de grande tormento. E nós podemos contrastar, certo? Essa perspectiva de paz de Cristo com a paz que o mundo oferece, que é a mera ausência de guerra, de conflito. E se resume a um momento rápido de prazer. O que nós aprendemos? Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude, uma qualidade profunda e elevada e eterna. Nós não podemos entender que nós somos simplesmente passageiros nessa terra. Esta paz, ela não é algo que começa e termina. Ela é algo duradoura. Por quê? Porque esta paz está fundamentada em Cristo. E o escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Para Ele é sempre já, porque a promessa de Deus não falha. A promessa de nos dar a paz. Beleza? Estamos encerrando. Não se esqueça, semana que vem estamos novamente com a lição de número 9. A paz do Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus.